O influenciador Léo Paiva, do podcast Nordestinos pelo Mundo, teve os equipamentos furtados em Cannes, na França. Prejuízo avaliado em mais de R$100 mil. Em casos como este e em outras situações, é importante que os turistas mantenham a calma e sigam os procedimentos adequados. Registrar o ocorrido junto à polícia local e contactar a embaixada ou consulado brasileiro são passos essenciais para obter ajuda e orientação. É recomendável também notificar bancos e operadoras de cartão para evitar transações não autorizadas. Para minimizar o impacto financeiro, é fundamental que itens de maior valor estejam devidamente segurados. Com essas medidas, é possível garantir uma experiência mais segura e tranquila no exterior. O Entre Assuntos está no ar e traz mais detalhes sobre essa pauta. Para falar mais sobre como se prevenir, se precaver de situações adversas dentro e fora do país, eu converso aqui com o Felipe Brandão, diretor da Camed Corretora de Seguros. Seja muito bem-vindo aqui ao Entre Assuntos, a Opinião CE, Felipe. Obrigado, viu, Elba, né? Isso. Pelo convite. Agradecer também ao Jornal Opinião. É sempre um prazer falar aí um pouquinho de seguridade, de proteção, né, para trazer tranquilidade para a sociedade. Está muito à disposição de vocês. A gente vai começar trazendo aqui um vídeo, que foi um vídeo amplamente divulgado, que viralizou a situação aí do Léo Paiva, né, que é um influencer que teve aí os equipamentos furtados, e a gente vai assistir aí ao depoimento dele, e aí a gente vai comentar em cima e começar o nosso bate-papo. Vamos ver. Pessoal, eu vim falar com vocês, vocês estavam acompanhando o dia. Infelizmente a gente teve todos os nossos equipamentos roubados, todos os nossos equipamentos, tudo que a gente construiu a vida inteira, tudo foi roubado aqui em Cannes, dentro do estacionamento, onde teoricamente era para ser um lugar seguro, dentro do parking. Quebraram o vidro do carro, mais um prejuízo porque a gente vai ter que pagar isso também, e levaram tudo, todas as minhas 3 câmeras, meu notebook, meu MacBook, meus HDs, levaram a mesa de podcast, todos os microfones de podcast, todos os cases, as mochilas, tudo, passaram a limpa. Eles levaram absolutamente tudo. Eu estava saindo da Premiere do Agente Secreto e indo fazer a entrevista do Wagner, que não aconteceu porque eu não consegui. Assim, quando eu comecei a entrevistar o cara, eu comecei a chorar porque eu não estava bem, assim, de fato. Eu vim para cá porque mesmo que tivessem roubado todos os equipamentos, eu não queria que tivessem roubado a entrevista que eu sempre sonhei em fazer, que era o Wagner. Então eu vim mesmo depois do roubo para cá, sentei com ele. Quando comecei, não deu certo, eu não consegui falar. Mas a gente combinou já estava pré-acertado que aqui ia ser 5 minutos e eu ia para Salvador depois fazer ele. O que eu posso dizer é que eu estou muito triste, muito chateado com isso. Ainda não sei como a gente vai fazer para recuperar tudo que a gente conquistou e trabalhou durante todos esses anos para o Nordestinos pelo Mundo. Mas eu estou aqui para dizer que a gente vai recuperar. A gente vai recuperar. A gente não vai se abalar. Não mais do que hoje. Eu vou levantar a cabeça, a gente vai levantar a cabeça, a gente vai conquistar tudo de novo, vai trabalhar de novo e vai reconstruir o que a gente está fazendo, certo? E o Wagner é um cara muito massa, me acalmou. Toda a equipe do Wagner, toda a equipe do Agente Secreto, o Kleber, todo mundo está compadecido com o que está acontecendo. E é isso. Isso acontece, mas eu vou deixar claro, ninguém vai parar a gente não. Ninguém vai parar a gente, certo? O Nordestinos não vai parar. É isso, é uma situação que realmente comove, né? Todo mundo tem empatia por algo desse tipo, e eu queria que a gente falasse aqui, Felipe, justamente sobre algo que a gente não tem uma cultura natural, que é a prevenção. E nesses casos, a questão de você se prevenir, se precaver de situações assim, tem um caminho que é você buscar a segurança, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente é lamentável realmente o fato, né? De fato, nós brasileiros, a gente não tem essa questão da cultura, né? De se proteger, de se prevenir. E um dos produtos que realmente corroboram muito com isso, né? E evitaria todo esse transtorno,
seria a questão do seguro, né? O seguro hoje tem várias categorias para equipamentos. No caso aí do Léo, é caso de equipamentos portáteis. Então eu acho que valeria muito a pena a sociedade buscar esse tipo de produto, que é um produto acessível, produto fácil de contratação, obviamente colocando e buscando um especialista, né, no segmento, para que possa prestar um processo consultivo, de fato, e aí passar a ter realmente acesso a um produto de seguro, um produto que realmente vai trazer, de fato, tranquilidade, segurança, e no caso, obviamente, citado aí, teria cobertura tranquilamente, e a seguradora que fosse contratada pagaria toda a indenização. Então, de fato, daria para reparar pelo menos um pouco aí, pelo menos do prejuízo do bem. Óbvio que o abalo emocional, isso aí tudo é irreparável, mas a questão financeira, a questão do retorno dos equipamentos, com certeza o Léo teria acesso. Felipe, explica para a gente como é esse passo a passo, porque, de uma forma geral, as pessoas têm uma ideia até um pouco equivocada de que tudo é muito caro. Não, eu vou contar aqui com a sorte porque eu não posso custear isso. Isso é uma realidade ou não? Hoje as coisas estão redesenhadas de uma outra forma, é mais acessível? Como é que é esse desenho de mercado e desse tipo de serviço? Hoje, viu, Elba, é assim, o acesso está muito mais fácil, né? Principalmente hoje com os bancos digitais, né? Com realmente a questão da mídia e a figura do corretor de seguros, né? O corretor, ele é o profissional amparado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que realmente tem o know-how para dar esse suporte. É por isso que a gente sempre orienta e instrui para que se procure um especialista. Por quê? Porque hoje é um produto simples de se contratar, é um produto que tem coberturas extremamente vastas, coberturas que realmente estão ali no seu dia a dia, que a gente pode citar que uma cobertura de roubo, de furto, uma cobertura de dano de uma queda, uma cobertura de proximidade de água, uma cobertura de fato no caso de um dano elétrico que aconteça numa residência, um equipamento desse for atingido também tem cobertura. Então, dá todo um amparo, obviamente, quando se realmente tem processos que são claros e ilícitos, né? Então, se você lá faz o aviso na seguradora, a seguradora faz um processo de regulação e, de forma rápida e breve, faz o pagamento da indenização. Então, hoje, o acesso ele é muito simplório. Com poucos cliques, hoje, você contrata um seguro de equipamento portátil, né? E aí, aprofundando um pouquinho, Elba, os equipamentos eles têm vários modelos. No caso aí do Léo é portátil, né? Que ele porta, ele leva como um celular, como um notebook, como uma câmera de filmagem, como um tablet, né? Como uma mesa de podcast, microfones, enfim. Mas também existem os equipamentos móveis, que geralmente têm uma mobilidade maior. Geralmente é por esteiras ou rodas, aí eu estou falando de um trator, de uma colheitadeira, de uma escavadeira. E tem também os equipamentos que são fixos, os equipamentos de fato estacionários chamados. Que aí é um equipamento um equipamento de tomografia, de ressonância. Então tem vários modelos que cada especialista ele vai te desenvolver e te entregar uma solução voltada para a tua realidade, para a tua necessidade. Né, que no caso aí do Léo é os equipamentos portáteis que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Então a orientação é que você, na hora que vai pensar a sua viagem, né, você vai roteirizar, pensar passagem, você já inclua essa medida de seguro dentro desse processo. Eu iria um pouquinho além. Na verdade, na hora que você for adquirir o produto, né, adquirir o equipamento, eu acho que você já deve pensar ali e em muitos locais já faz ali a venda de forma ofertada e orientada ali pela própria empresa que você está comprando o equipamento. Muitas vezes eles já ofertam ali o produto de seguridade, né? Justamente para minimizar aí e prevenir esses casos. Mas caso se a empresa não tenha, ou se você tenha acesso a um profissional, a um consultor, a um corretor, que faça a busca no momento da aquisição do equipamento e não só quando for viajar ou algo do tipo. Porque aí, Elba, faz intensificar o risco. No momento de uma viagem, que você está de carro, que você vai parar, que você
Não tem como tirar o equipamento toda a vida que você descer do carro, você intensifica o risco. Então, eu acho que você tem que minimizar esses impactos e esses pormenores já no adquirindo o equipamento. Quando adquire, já faz ali o seguro, que você com certeza já está muito tranquilo e seguro realmente, de fato, no que você for fazer. Quando a gente fala de custo, você pode trazer aí uma ideia de valores percentuais? Quanto é que eu vou pagar para ter algo segurado, né? É um percentual do valor do produto? Como é que funciona essa precificação? Pronto. Depende realmente, de fato, do valor segurado, né, do valor do equipamento e também do risco envolvido, né? Cada modalidade de equipamento tem lá uma taxa de mercado que é praticada. Equipamentos portáteis geralmente varia de 5% a 15% do valor do equipamento, dependendo do equipamento, né? Um celular, por exemplo, você vai pagar ali em torno de 5% a 7% do valor do bem, né? Então, realmente é um produto que... E tem muita facilidade para pagamento. Você pode parcelar em 12 vezes sem juros, né? Você pode pagar por Pix, por boleto, por cartão de crédito, né? Por débito em conta. Então, é um produto que realmente, pelo que ele lhe traz de segurança, é um produto que a gente considera um produto acessível. Agora vamos trazer para a questão da realidade dos fatos, né? A gente sabe que não há uma cultura de você ter essa prevenção e a gente trouxe aqui um caso específico de um acidente, um incidente que aconteceu durante uma viagem que, obviamente, não existia o seguro para aqueles equipamentos. Dentro desse mercado de seguros, com a avaliação de dados, de perfil de mercado, como é que vocês orientam as pessoas de uma forma geral e como vocês avaliam esse tipo de ocorrência? Ela é comum, né? Como é que o turista ele desperta de repente as pessoas que chegam até vocês ou os estudos que vocês fazem de mercado? Como é que vocês enxergam esses riscos potenciais dentro e fora do país? Isso é bastante frequente, viu, Elba? Assim, e tem intensificado. Por quê? Porque os equipamentos estão cada vez mais robustos, com valor extremamente caros e, consequentemente, isso chama a atenção das pessoas que gostam de fazer esse tipo de ação. Então, o que a gente realmente tem instruído e o governo federal vem fazendo um trabalho muito forte com a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que é o Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador. Hoje o mercado segurador, Elba, ele representa em torno de 6,1% do PIB brasileiro. E até 2030 o governo federal vem fazendo esse trabalho para chegar pelo menos em 10% do PIB. Ou seja, eu estou falando aí de mais de 1 trilhão de arrecadação só desse segmento. Mas é um segmento que volta para a sociedade em indenização em torno de 650 milhões de reais. Então eu estou falando que é um produto que realmente ele entrega percepção de valor. Então, o que a gente precisa fazer mediante essa intensidade de fatos é realmente fazer um trabalho junto com o governo, junto com as entidades, junto com as seguradoras, com as corretoras, de sempre estar divulgando a cultura do seguro, divulgando a cultura da prevenção. Porque nós brasileiros, a gente acha que nunca vai acontecer conosco. E quando acontece, às vezes é um dano irreparável. Às vezes o cara só tem um bem, o cliente só tem um bem, e ali deixa de fazer um seguro residencial. Ele faz o seguro do carro dele, mas não faz o seguro da casa dele. Ele faz o seguro do carro, mas não faz o seguro da vida. Não faz uma previdência complementar. Por quê? Porque acha que nunca vai precisar. Se você comparar com o mercado americano e o mercado do Japão, da Coreia, até mesmo da Europa, em torno de 60% a 70% da renda dessas pessoas é vinculada ao seguro. Tem alguma vinculação com o seguro. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, se um carro for pegue sem seguro, tem multa, né? Justamente para quê? Para a pessoa ter... Não é nem só pelo seu bem, Elba, é pelo do próximo, é pelo do outro. Porque você perder seu bem, tá tudo ok, né? Você pode trabalhar para recuperar. Mas às vezes você provoca um dano em outro. No outro. E aí? Como é que o que você é vai bem comum, que né? é bem comum, né? Então, é um trabalho árduo que precisa se continuar, mas precisa ter esse movimento. Outra coisa que eu venho percebendo, que eu creio que seria muito relevante, é o governo, juntamente com a SUSEP, se aproximar das entidades estudantis, das faculdades. Você hoje
é algo que me entristece, mas se você perguntar para um jovem, jamais ele vai dizer que vai querer ser corretor de seguros. É uma categoria que ela está tendo uma idade média elevada, precisa ter uma reciclagem para ter uma continuidade desse tipo de produto, que é um produto que tem um valor muito agregado. As pessoas têm uma certa aversão ao que é, entre aspas, ruim, né? Ao que traz, ou quando você fala em seguro, você vai acontecer alguma coisa ruim, então você tem uma certa, não quero. É aquela coisa, não vou para o médico porque eu vou achar doença, né? Então, e aí você acaba descuidando da saúde. E é outro fato, é aquela história. Às vezes a gente adquire um plano de saúde para quê? Para não usar. Concorda? Sim. Mas, quando eu preciso, eu tenho ali um serviço de qualidade, um serviço ali que vai realmente prestar um bom atendimento para recuperar a minha saúde. É a mesma coisa do seguro. Você compra o seguro muitas vezes para não usar, mas quando precisa, tem ali algo que vai te reparar, que vai te entregar o que de fato foi comprado, né? Então, assim, precisa-se realmente a sociedade ter um pouquinho mais de atenção em relação a essa temática. Inclusive, a gente viu aí até nesse caso que a gente colocou aqui, que para muitas pessoas isso vai comprometer a própria profissão, porque no caso dele, certamente houve uma vaquinha, as pessoas se solidarizam, que bom. Nós temos um país e pessoas bem empáticas, isso é maravilhoso, mas muitos outros casos não têm o mesmo fim e as pessoas acabam com o seu negócio porque não tem condição de recomeçar, não tem ajuda, enfim. Às vezes é um investimento que é necessário para que você garanta seu próprio sustento. Sem dúvida. A gente tem que ter essa mudança de concepção realmente. É um gasto a mais, é um custo a mais, mas também há uma versão de mercado que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que muita gente não sabe, que às vezes você pode até reverter o que você investe em pequenos serviços. O seguro residencial, por exemplo, traz essa versão, Sem né? dúvida. E assim, viu, Elba, eu não diria que seria uma despesa, eu diria que seria um investimento. Você está investindo na sua segurança, você está investindo na sua tranquilidade, você está investindo na continuidade e no desenvolvimento do seu negócio. Porque muitas vezes, vamos falar de uma empresa, você constrói, passa ali 10, 15, 20 anos, como é o caso do próprio Léo, que ali é a empresa dele, né? Para montar ali toda uma estrutura e aí você não faz um seguro empresarial, você não compra um seguro do equipamento desse. E aí acontece um fato. E às vezes é irreparável. Às vezes uma empresa custa 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Quando uma empresa dessa pega fogo, como é que você consegue reparar isso? O equipamento, eu creio que tem até um pouco mais de facilidade, né? Mas uma empresa de 15 milhões, que tem ali 100 funcionários, 200 funcionários, olha aí o tamanho do prejuízo do negócio desse. Além de você perder a empresa ou o negócio, você está deixando ali centenas de colaboradores, de funcionários desamparados, famílias, né? Então, o produto de seguridade é um produto que tem muita percepção em valor. Ele ainda tem um preconceito, né? A sociedade ainda tem uma resistência, porque enxerga isso como, de fato, um despesamento, que acha que não vai acontecer. Muita gente fala, eu contrato seguro de carro, mas durante 10 anos eu nunca usei. Mas um dia você vai precisar. É fato, um dia você vai precisar. Quer seja numa colisão, ou quer seja num furto ou num roubo, né? Então, a gente precisa realmente ter na nossa mente que trabalhar de forma preventiva, de forma organizada, de forma estruturada, a gente realmente passa a sofrer menos e, consequentemente, passa a ter uma vida um pouco mais tranquila e um pouco mais segura. Tem um outro fato que é interessante a gente comentar aqui, principalmente nessa questão das viagens, que é o que a gente está colocando, que a gente entende e vive num ambiente aqui no Brasil tão violento, um país tão acoplado à violência, que a gente acha que quando sai daqui está tranquilo. O que não é verdade. A gente tem outros vídeos aqui que mostram isso, vou pedir aqui para o Rodrigo, nosso produtor, colocar, que mostra que não é essa a situação. Vamos ver. Vejam bem como é que você observa aí a situação. Olha só, isso é bem comum na Europa, enfim. Viralizaram vários vídeos dessa forma. E a pessoa está andando ali despreocupada, achando que está num ambiente seguro.
E não está, né? É absurdo, né? Já foi, né? Carteira já saiu, metrô, né? São segundos, né? São ações, assim, muito rápidas. No momento desse, você perde carteira, perde celular, perde o que tiver. Bolsa, enfim. Normalmente são as carteiras, né? É impressionante aí como isso acontece e como as pessoas não têm, realmente, como a gente comentou no início, a gente não tem essa cultura, né? E assim, você observa que assim, cada vez mais a recorrência ela é muito grande, né? E também a distração das pessoas. A gente mesmo, a gente tem que estar um pouquinho mais atento, né? Mediante todo esse contexto, né? A gente precisa, quando eu falo, é um pacote de prevenção, né? É o seguro que você tem que fazer, ter a vigilância de estar com a bolsa sempre fechada, né? De ter realmente ali o cuidado de você estar num ambiente que tem muita gente, você tem que estar, infelizmente a gente tem que estar muito atento. Mas quando você tem um produto que lhe assegura, que lhe dá essa tranquilidade, né? Você falou da carteira, mas eles pegam também muito celular, que geralmente, principalmente mulher, né? Coloca o celular ali na bolsa, né? E às vezes a bolsa está com flash aberto, enfim. Vale a pena muito essa reflexão. Então eu acho cada vez mais, né? A própria mídia, né? A própria sociedade, eu venho questionando muito as seguradoras. Você vê pouca propaganda de seguradora, não é verdade? Se você olhar na TV aberta, pouquíssimo. Eu acho que precisa ter mais. E não estou falando só da propaganda do produto, eu estou falando da propaganda do serviço, do que assegura. É mostrar para a sociedade o valor que tem no produto. Porque entenda, Elba, nós vendemos um pedaço de papel, que é uma apólice de seguro. É algo intangível. Então é algo que precisa realmente ser muito bem conversado, muito bem instruído, para que o cliente possa perceber valor no seu serviço. E quando é que a gente gera valor? É quando acontece um sinistro, que aí de fato eu entrego o que realmente o cliente adquiriu e comprou, baseado ali nas condições gerais do produto, né? Então é algo que a gente precisa explorar bem mais. A gente falou muito dessa questão dos assaltos, né, dos furtos, enfim, do contexto que a gente colocou, mas tem também as questões dos acidentes naturais, né, que existe bastante fora do Brasil, também aqui. A gente viu aí recentemente as enchentes, né, enfim, tem várias situações adversas, imprevisíveis, que acontecem de repente e devastam cidades inteiras, digamos assim. E eu acho que é um outro ponto que a gente deve colocar, né? Queria que você comentasse um pouco também sobre isso, porque é um assunto tão vasto e que cabe tantas reflexões, que eu acho que a gente tem que também trazer essa reflexão. Esse comentário é excepcional, viu? Por quê? O fato do Rio Grande do Sul foi um fato que mexeu com o mercado segurador como um todo. Não só o mercado local, quanto o mercado internacional. Por quê? Porque essas seguradoras, elas todas praticamente são multinacionais, né? Então, o que é que acontece muitas vezes? Por isso que a gente sempre orienta e instrui o cliente procurar um especialista. Quando se trata de um enchente desse, de casos naturais, no caso de uma residência ou de uma empresa, existem as coberturas básicas, né, que assegura ali, que é raio, explosão, dentro do ambiente, mas existe a questão das coberturas acessórias. E a cobertura de alagamento, ela é uma cobertura acessória, porque a básica é raio, explosão e implosão. A cobertura de alagamento é a cobertura acessória. E muitas vezes o cliente compra um produto e não coloca uma cobertura acessória dessa com a característica do local que você mora. Porque essa história do Rio Grande do Sul não é de hoje. Já aconteceu no passado, existe um risco extremo ali na circunvizinhança. Então, o corretor que é especialista e entende ali da sua localidade, com certeza absoluta, era para ele ter instruído o cliente nessa cobertura de alagamento. Por que eu falo isso? Porque grande parte das residências das empresas não tinham. Ou seja,
o mercado não tinha a obrigatoriedade de pagar. Da mesma coisa a questão do automóvel. A questão do automóvel ela é um pouquinho mais complexa, porque ali de fato você não agravou o risco. Seu carro estava paradinho, veio a enchente e aí levou. E aí as seguradoras de boa fé foram lá e fizeram a reparação. Mas não na residência e nas empresas, não. Porque de fato teria que ter a compra da cobertura correta. Qual é o outro ponto? A seguradora por si só ela não pode pagar. Por quê? Porque ela é muito regulada. A seguradora ela só pode pagar um sinistro se de fato a cobertura que ocasionou o sinistro foi contratada. Por quê? Porque a SUSEP fiscaliza muito isso. E antigamente existia muita questão de fraude, lavagem de dinheiro. Então a SUSEP passou a regular de fato muito forte esse segmento justamente para evitar qualquer tipo de ocorrência dessa natureza. Então realmente o mercado ele cada vez mais precisa da figura do especialista. Eu sempre vou bater nessa tecla. Por quê? Porque esse cara ele vai te instruir, ele vai te orientar a você comprar conforme a sua característica, respeitando a sua característica, mas que realmente mitigue todos os riscos da sua operação. A gente volta àquele ponto que você colocou da necessidade de formação de profissionais, né? A gente fala tanto hoje em dia em mercados ausentes, em possibilidades de mão de obra que não existem ou que dificuldade de geração de emprego, e a gente vê aí um segmento trilionário que tem uma possibilidade, uma necessidade de uma mão de obra especializada e, enfim, a gente trouxe aqui até uma reflexão econômica importante. Sem dúvida, e é um mercado que vem crescendo a 2 dígitos há bastante tempo. É um mercado que realmente está consolidado, é um mercado que tem uma pujança imensa, tem um espaço. Eu vou lhe dar aqui 2 dados que realmente cabe a reflexão. Elba, para você ter ideia, apenas 17% das residências do Brasil tem seguro. Coincidentemente, 17% da frota de automóvel tem seguro. Apenas 25% da sociedade tem um plano de saúde suplementar fora do SUS. Então, 14% apenas da sociedade tem acesso à previdência complementar. Então, ou seja, olha o tamanho do espaço que se tem ainda para trabalhar esse produto de seguridade. Então, de fato, a gente entende que é um mercado promissor, que é um mercado que a gente precisa fazer esse trabalho de resgate dessa juventude, principalmente agora com a questão tecnológica. As seguradoras, Elba, geram muitos empregos. As seguradoras são empresas extremamente tecnológicas e inovadoras. O mercado de seguro é um mercado que hoje tem na veia tecnologia. Então dá para realmente, de fato, trazer um pouquinho mais dessa juventude, não só para trabalhar dentro das seguradoras, mas trabalhar em todo o ecossistema de seguridade, né? Então, no canal de corretor de seguros, né, eu trabalhei já em seguradora, hoje eu estou no canal corretor, então você passa realmente a enxergar de forma mais estratégica um segmento que logo, logo eu não tenho plena certeza com esse trabalho de formiguinha que o governo vem fazendo com a SUSEP e com todos os stakeholders do ecossistema, tenho certeza que a gente vai melhorar a nossa cultura de seguridade, vai ter muita oferta aí para muita gente. Eu queria encerrar só trazendo uma outra realidade, eu até comentei um pouquinho, mas a gente não aprofundou, que eu acho interessante as pessoas saberem. Às vezes você faz, eu tenho seguro residencial, passei a me preocupar muito com isso depois que tive filho, desperta, né? Você quer se precaver ali. E tem algo que é importante, você faz o seguro residencial, é um valor, eu considero relativamente baixo para a segurança que dá, e você reverte em serviços, em pequenos serviços aí ao longo do ano, é uma informação que eu acho relevante, muita gente não sabe, eu economizo, porque dentro de uma residência você tem várias demandas anuais, é um chaveiro, é um encanador, é um eletricista, sim. E algumas modalidades, não sei se todas, mas pelo menos a que eu tenho, ela traz essa vantagem, digamos assim, e acaba que uma coisa paga a outra, entre aspas, né? Então eu acho que é uma informação também relevante para quem tem a possibilidade ou pensa em fazer, porque você acaba não estourando o seu orçamento, mas fazendo aí uma permuta, digamos assim. Mas isso aí, viu, é por falta muitas vezes de informação.
Às vezes a oferta que é posta não é explorada. É por isso que eu digo, o especialista ele é fundamental para trazer esse know-how de conhecimento. O seguro residencial, o que eu sempre falo é que ele se paga nas assistências. Todo ano numa residência você vai chamar ali um encanador, ou vai fazer uma limpeza de ar-condicionado, ou você vai fazer uma mudança de móvel de um canto para outro, móveis robustos, pesados, tem esse tipo de serviço. Uma instalação de um lustre, ou uma mudança de lâmpada. Então tem uma série de serviços, o encanador que você citou, o chaveiro. Em algum momento do ano você vai precisar desse tipo de serviço. E muitas vezes as pessoas não compram um produto residencial porque não sabem o que é que elas têm acesso. Não é só pegar fogo dentro da residência ou do apartamento. Não é só você perder um conteúdo. O seguro residencial ele ampara como um todo. É o prédio, o conteúdo e as assistências. Né? É a mesma coisa dos equipamentos. Não é só roubo e furto. É queda, é dano elétrico, é proximidade de água. Então tem muitas coberturas acessórias interessantes que o cliente não tem acesso. Então vale a pena, mais uma vez, buscar um especialista para prestar essa consultoria. Quem quiser mais informações, onde pode encontrar, deixa aí os contatos, por favor, para que as pessoas possam se aprofundar melhor sobre esse tema. Hoje a gente tem lá toda uma estrutura ali na Santos Dumont 771, né, a Câmara de Corretora de Seguros, corretora cativa do banco, mas também a gente atende todo o mercado nacional. Convido a todos aí para tomar um café lá conosco, né? Nosso contato é o 85-3305-7901. A gente atende tanto via central, como também via WhatsApp. Então, sinta-se convidados a conhecer um pouquinho aí de todo o nosso modelo de atuação aqui da Câmara de Corretora de Seguros. Eu agradeço a participação, sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado. Ao Entre Assuntos. Nossa. A gente fica por aqui e até a próxima.